Nosso bate-papo hoje é sobre política de feedback. Como que uma política de feedback adequada pode aumentar a performance da sua equipe e reduzir drasticamente problemas de comunicação. Não sei se você sabe, mas de acordo com o Sebrae, problemas de comunicação é uma das principais falhas, é um dos principais problemas quando se fala de pequenas e médias empresas. E uma política de feedback bem alinhada, feita de uma maneira correta, pode evitar inúmeros problemas. É sobre isso que a gente está batendo papo hoje aqui no podcast Empresa Mais Lucrativa, que está só começando. Muito bem, estamos no ar para mais um podcast Empresa Mais Lucrativa, comigo Marcelo Henrique e com ela, Daiane Henrique, me acompanhando aqui da bancada. E o nosso bate-papo hoje, nesse programa especial, nosso programa 38, estamos falando sobre política de feedback. Olha só, política de feedback. Segundo o Sebrae, mais de 90% das empresas têm problemas de comunicação atrelados à falta de política de feedback. E quais os principais erros, quais os principais acertos, o que deve ser evitado e o que deve ser levado em consideração quando a gente vai implementar uma política de feedback. E você que tem uma pequena empresa, está iniciando um negócio, poucos colaboradores, não entenda que esse assunto é só para quem tem empresas grandes, para empresas com inúmeros colaboradores, que isso é um dos mitos que nós vamos quebrar nesse podcast que está incrível. Nós estamos apenas começando, né, meu amor? Isso aí. Trouxemos coisas excelentes, né? Bate-papo hoje está muito bom, falar sobre política de feedback. É um tema que tu aborda muito nas empresas, né? Trabalhando junto com os líderes, a forma correta de aplicar. A gente vive, as empresas vivem um momento muito forte, né? Então a fala é muito forte das empresas que a gente atende, dos clientes que chegam até nós, das nossas imersões, das nossas palestras, onde as pessoas comentam muito, os empresários comentam muito da alta rotatividade, né? Porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, parece que não era assim, agora está diferente, enfim, né? E tem várias questões que a gente não é o momento de levar agora em consideração. Começo, né? Mas é entender de que forma que uma política de feedback ela pode, inclusive, diminuir a rotatividade do teu time. De que forma que uma política de feedback aumenta a performance do teu time. De que forma que uma política de feedback estruturada aumenta a produtividade, inclusive, né? Então, é uma ferramenta que, teoricamente, ela não tem custo para a empresa, não é algo que a empresa tem que ir lá e comprar uma máquina ou algo assim. É uma prática, né? Não é um investimento em si, mas é uma prática, né? Que aí precisa ser levada em consideração, precisa ser estruturada, não é simplesmente vou sair e vou começar a conversar com os funcionários, que isso pode ser um tiro no pé, inclusive, né? Então existe uma forma adequada de se fazer, né? Com uma orientação adequada de se fazer e com certeza a empresa que fazer isso da forma correta, ela tem muito a ganhar. Então fica com a gente. Ganha tempo e ganha dinheiro. Fica com a gente, ganha tempo, ganha dinheiro. Esse tema que estava guardado na gaveta há bastante tempo. Só que, como a gente aplica aqui, muito campo de batalha, né? Muito do que a gente vem fazendo no dia a dia. E nós estamos em dezembro, então, inúmeros clientes de consultoria, nós aplicamos a política de feedback atualizada. É quase um trava-língua esse política de feedback, né? Política de feedback, fala 3 vezes, você política de feedback, está travando a língua. Mas nós aplicamos isso ao longo do ano com inúmeros clientes de diferentes tamanhos, diferentes ramos de atividade e tivemos resultados diferentes. Todos eles resultados promissores, mas a implementação em uma empresa foi diferente de outra. E é sobre isso, né? Quais erros, quais acertos que você tem que tomar cuidado quando você vai implementar a política de feedback. É um trava-língua mesmo esse negócio. Vamos falar só de feedback. Vamos falar uma política de feedback junto, trava-língua. Então fica com a gente, prática. Encaminhe esse podcast para quem você conhece, para quem tem negócio, para dono, para dona, porque esse tema vai te ajudar a evitar problemas de comunicação. Acho que a gente pode até abrir falando sobre isso, né? Problemas de comunicação. As pessoas não se sentem livres. Eu acho que quando tu fala muito... a gente dá oportunidade para a equipe ser ouvida, né? Eu acho que é isso que é importante. Acho que é ter essa clareza. A equipe é o ouro da empresa, né? Então, se não é ainda, ela tem que ser.
né? Porque a equipe executa, né, o que as estratégias que o empresário teoricamente deveria estar fazendo, né, deveria estar estruturando, é a equipe que executa. Então, ela precisa ser uma equipe que está estruturada, que está engajada, né, uma equipe que veste de verdade a camisa. E a política de feedback, ela é uma forma com que eu consiga melhorar isso, com que eu consiga fazer isso de forma correta. Por quê? A equipe, eu sempre falo, né, que toda equipe tem voz, e aí precisa ouvir a voz da equipe. Já passou o tempo em que era algo ditador, né? Eu digo, você obedece, que era o comando-controle, né? Então já passou o tempo disso. Não adianta a gente bater na tecla, porque sempre foi assim e vai ser assim. Não funciona mais dessa forma. Manda e vários obedecem. Não funciona dessa forma. Então a equipe, sim, ela precisa ser ouvida e tem ouro ali dentro, né? Então quando a gente faz isso nas equipes de uma forma adequada, a gente pega realmente casos, não vai ter tempo de a gente mencionar aqui, mas de pessoas que vinham e diziam, né? Nossa, eu estou feliz aqui, mas o meu sonho realmente era ir para o determinado setor. Sim, então no setor errado. A gente tem, inclusive, né, um caso aqui que vale eu colocar, que era uma pessoa que estava no setor de produção e ela falou que o sonho dela era pro balcão. E foi o primeiro mês dela, né? Estamos agora em dezembro, foi o primeiro mês dela no início de novembro, e ela foi a pessoa que mais vendeu. Ela bateu a meta disparado. Por quê? Porque ela foi ouvida. E se daqui a pouco a gente não ouve, ela fica uma pessoa frustrada, uma pessoa que sai dali, né? Então a gente precisa realmente, isso é um das formas, né, que a gente precisa trazer. Resumindo em uma frase, para você entender. Aí você vai entender isso de uma forma clara. Você que está nos ouvindo aí nas plataformas de áudio, você que está nos assistindo no YouTube. Se o seu negócio, se a sua empresa ainda não tem uma política de feedback, se você não aplica feedback constante, frequente, numa sistemático, né, periódico à sua equipe, você está deixando não pouco, mas você está deixando muito dinheiro na mesa pelo simples fato de você não entender o que está acontecendo na sua empresa. Você está deixando muito dinheiro na mesa quando você não faz feedback. Quando se fala em feedback, né, a gente não está trazendo aqui para que a gente ouça a equipe, ver que se a equipe está com problema. Não é isso. Não é só isso, né? Então é para entender a questão de tarefas, questão de coisas a fazer, se eles estão habilitados realmente de forma que estão fazendo, né? Então tem toda uma história aí do que deve ser feito. Não é simplesmente para saber se eles estão felizes. Não é essa a ideia, né? É algo que vai muito além. Exatamente. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos seguir o nosso script aqui. Introduzir o conteúdo aí da forma correta para o pessoal que está nos ouvindo. Vamos começar do começo, então. A gente está falando aqui em política de feedback. O que significa a palavra feedback? Né? O que é esse feedback? Eu trouxe um conceito, né? Um conceito clássico, é o que vem aqui. Ele vem do inglês, que, olha só, representa a junção de feed, que é alimentar, e back, de volta. Ou seja, essa tradução ela pode ser tida como um ato de realimentar, de dar resposta a uma atitude ou um comportamento. Olha o entendimento disso. Eu estou alimentando, né? Eu estou dando uma resposta sobre uma atitude ou sobre um comportamento. Estou dando uma resposta sobre algo que está sendo executado, algo que foi executado. Algo que foi executado, aí entra o processo de delegação, né? Se você ainda não ouviu o nosso bate-papo onde a gente fala sobre delegação, procura aí, volta atrás entre os nossos outros podcasts, a gente está falando de delegação de tarefa, mas a partir do momento que você faz uma boa delegação e você transmite a alguém aquilo que precisa ser feito, logo tem uma sequência. Eu preciso dar um feedback, dar uma resposta para aquele ato, para aquela atitude, para aquele comportamento, para aquela tarefa, para que a pessoa que está executando aquilo, ela entenda se foi bem executado ou não, se existem falhas ou não, se existe uma correção ou não. Porque assim, se foi executado da maneira correta, o que você deve fazer como gestor? Deve incentivar a pessoa, deve enaltecer, mostrar para ela que o que ela fez bem feito, para que as pessoas fiquem ainda mais confiantes, e façam novamente melhor ainda. Se existem falhas no processo, você precisa dar uma resposta também, seja a parte de comportamento, seja na parte de execução, seja na parte de atitude, seja o que for. Mas eu preciso dar uma resposta, porque se você não der essa resposta, esse feedback, a pessoa não vai saber onde ela está errando e principalmente o que você espera dela. E o que é interessante lembrar aqui, né, que, às vezes o funcionário vai lá e faz algo que você não concorda. Ele atendeu um cliente de uma maneira que não foi adequada. Aí você vai lá e chama ele e dá uma bronca. Isso não é feedback.
né? Então tem que ficar bem claro isso. Não, mas não é para dar a resposta sobre uma atitude ou um comportamento, mas não é. Existe uma forma de ser feito isso, né? As pessoas confundem o que a gente chama no processo, né, de correção de conduta, que é algo pontual, com feedback, que tem sistema, que tem processo. Então ele segue uma sequência. Então o feedback ele segue realmente uma sequência do que está sendo feito, baseado no início, meio e fim. Uma correção de conduta... Que é necessária. É uma correção de conduta pontual. Aconteceu algo pontual, e daí a pessoa confunde a questão de dar o feedback imediato, e se confunde o feedback imediato com essa correção de conduta. Porque... não estou dando feedback, mas eu estou fazendo uma correção de algo que naquele momento não está funcionando, que é algo pontual e está dentro daquela tarefa, dentro daquela função, dentro daquela atividade que a pessoa está fazendo. Só que não é atividade num todo. O feedback, a gente vai dar um feedback sobre a atividade num todo. Sobre o começo, meio e fim. Vou dar um feedback. Houve falha nesse ponto, esse ponto. Esse terceiro ponto aqui funcionou muito bem, e inclusive acho que foi o teu destaque, só que esses 2 pontos aqui merecem atenção e melhoria. Aí eu estou fazendo o feedback. Agora, a correção de conduta é algo específico, só para um ponto da jornada. E lembrando aqui que a política de feedback, né, o fazer o feedback, tomar o feedback de um colaborador, ele vai um pouco além, porque eu só posso pegar o feedback de algo que eu já ensinei, né? De algo que alguém já ensinou, esse funcionário já passou por um treinamento, eu estou validando com ele, né? A delegação, né? Então não foi simplesmente assim, a pessoa foi lá, fez algo que não, uma atitude, algo inadequado, a gente vai lá e conversa com a pessoa. Antes ele tem que passar por uma fase. Tanto é que por isso que a gente fala que isso é um sistema mesmo, né? Já inicia desde a contratação, desde a seleção, a contratação, né? O treinamento, as delegações e a política de feedback. Existe essa sequência, né? No próprio processo de onboarding que a gente tem junto aos clientes, então nós temos uma sequência ali de 30 dias, onde nesses 30 dias já tem os feedbacks de onboarding. Né? A pessoa está entrando na empresa, ela está recebendo os primeiros conteúdos, as primeiras informações, e precisa ter um feedback da percepção dessa pessoa para saber se ela está entendendo, se ela está tendo uma mensagem clara, ou seja, já estamos validando a questão da comunicação para saber se ela está entendendo e está claro para ela, porque o entrante, né, o novo entrante, nosso novo colaborador, se ele não está tendo clareza do que é a nossa empresa, de como que a gente funciona, para onde a gente está indo, eu já tenho ruído na comunicação. Então você já consegue resolver nesse ponto. E aí depois, pontos de avaliação comportamental, técnica do colaborador e também da parte da empresa, que é as duas vias. Sim. As duas vias. Acho que esse ponto é deixar claro. Feedback não é só corrigir, não é só chamar atenção e também não é só elogiar. Acho que são os 3 pontos. Os princípios que a gente vai trabalhar aqui ao longo do... E existe um número mínimo de colaborador dentro das empresas para implantar a política de feedback? Essa pergunta é boa, hein? Quem fez essa pergunta? Quem será? Meu Deus, que pergunta. Essa pergunta é boa, porque existe um número mínimo. Não é qualquer empresa que consegue implementar uma política de feedback. Você precisa ter um número mínimo de um colaborador para que você consiga dar um feedback. Ou senão você vai ter que fazer um auto-feedback. Você vai na frente do espelho, vai se treinando, mas se você tem um colaborador... Já precisa fazer. Já precisa. E o que é legal isso é quando tem a prática, né? E tem um detalhe. Quando você tem um colaborador direto ou indireto. Olha só, você pode não ter um colaborador na sua empresa, mas você pode ter 5 colaboradores de forma indireta, trabalhando no seu negócio. São parceiros comerciais que colaboram com o desenvolvimento do seu negócio, e você também tem que dar feedback para eles. Não é porque a pessoa é um prestador de serviço, é um terceirizado da sua empresa, você não tem que dar o feedback. Mas eu não tenho nenhum colaborador, só que eu tenho 10 prestadores de serviço. Você tem colaboradores, só que o sistema de contratação é diferente. O sistema de parceria que está sendo efetivado é diferente. Eles não são exclusivos seu, mas naquele momento, onde para aquela tarefa, para aquela função, eles estão trabalhando com você. Estão envolvidos no processo. Estão envolvidos no processo e merecem um feedback adequado. Então, e o que é legal é entender que quanto menos colaboradores eu tenho,
é mais fácil de iniciar o processo, né? Sim, Então, as vias de comunicação são menores. então, a empresa está crescendo, ela já tem a prática, né? Porque o que a gente mais vê são empresas que estão iniciando, vamos começar dessa forma, depois a gente organiza. Né? Então, poxa, se eu tenho já a oportunidade de começar certo, eu já crio essa cultura, né? Desde o início de fazer certo, né? Desde o início de criar política de feedback, de dar tomada com os colaboradores. Então, a chance de essa empresa ela performar mais rápido é melhor. Não que ela não vá, mas aí eu ganho tempo, e quando eu ganho tempo, eu ganho dinheiro. Teu cabelo ficou ótimo, assim. Tá linda. O feedback. Ai, te amo. Feedback. Ai, amor, quebrou o padrão. Vamos lá. Viu como a gente deixa o ambiente mais... É que nós estamos em dezembro. Férias, hashtag chega férias. Caminhando para o final do ano. Então, você tem que levar um clima mais leve, um bate-papo mais descontraído. E aí eu estava aqui, falando, parecia um quadro que eu for olhando. Eu falei, como ela tá bonita hoje. Obrigada, meu amor, para ti. Vamos lá, então. Dando Vamos sequência lá, voltando aqui. Então, tá. Para as empresas que não possuem um sistema de RH e que possuem um colaborador para executar essa função, quem deve dar os feedbacks para a empresa? Então, a empresa ela não tem um RH, né, definitivo, né, uma pessoa específica para isso, né, que geralmente essa pessoa, quem faz a política de feedback ou é o líder do setor, né, ou são as pessoas responsáveis pelo RH. E as empresas que não têm o RH, que não têm um líder, né, definitivo, que pessoa que faz o feedback? Como que essa empresa começa a fazer isso? Se essa empresa ainda não tem um RH e não tem um sistema de liderança, né, de gestores, de gerentes, de supervisores, provavelmente é uma empresa com quadro bastante reduzido. Ou não. E que tem um envolvimento mais operacional do próprio proprietário. O dono da empresa, provavelmente, nesse modelo, ele está mais envolvido, tanto em questões operacionais quanto questões táticas, quando são absorvidas. Vamos entender como uma política de feedback é uma questão tática. É uma questão de acompanhamento do que está sendo executado, ou seja, do operacional. Logo, essa ação, ela não só quando não tem, tá? Não só quando não tem RH. Tendo ou não tendo RH, ele supre algumas partes disso. Sim. Mas o proprietário da empresa ele também tem que estar envolvido na questão do feedback. Seja num processo de hierárquico mais definido, onde eu tenho o organograma, tenho os líderes, tenho os gerentes, e aí ele vai fazendo as ramificações de dar o feedback para os líderes e os líderes dando sequência, ou na ausência de um RH ou na ausência de líderes, ele vai dar o feedback correto e na sequência direto para o operacional. O importante é o seguinte, ter políticas para que quando aconteça o feedback, o colaborador que está recebendo feedback, ele saiba que aquilo ali é um feedback. Essa conversa tem que ter nome, né? Esse nome, o nome é feedback. Essa conversa tem que ter um nome. Não é assim, quero conversar contigo. Não, esse é o momento de eu te passar o feedback. Eu tenho que ter quando a gente fala política de feedback, eu estou falando em sistema. Então, um sistema periódico. Então, aqui na empresa nós vamos estabelecer feedback a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses precisa existir essa conversa one-on-one, que é onde eu vou te dar um feedback dos pontos que estão indo bem e dos pontos que não estão indo bem. Quando se tem o alinhamento com RH e tudo mais, eu posso fazer uma tríade. RH, gestor e colaborador. Pode-se fazer essa tríade para que você consiga, ou RH, superior imediato e colaborador. É sempre importante fazer essa avaliação e fazer essa tríade, porque você consegue um feedback entendendo também, fazendo um feedback naquele momento do operacional com a liderança, para ver se não tem atrito, porque às vezes é comum. É comum acontecer um atrito entre a pessoa, o funcionário e o líder. O líder não gosta muito dele. Sim. E aí está falando que aquele funcionário não é bom. Mas aí a terceira pessoa que está fazendo essa avaliação, ela consegue perceber. E uma coisa importante que vale colocar é quando a pessoa que está denominada para ser o RH, nem sempre ela está preparada para ser o RH. Ela pode estar denominada para ser o RH. Então, eu tenho até um exemplo aqui de um RH que chamou um colaborador que não estava performando muito bem. Ela estava percebendo que ele não estava performando, e os números mostravam isso, né? Alguém do comercial que não estava performando, que estava com dificuldade, começou a trazer que possivelmente você está com problema em casa. E aquele colaborador disse que não estou com problema em casa, e ela continuou insistindo nisso, né? E, enfim, o colaborador, isso era numa sexta, o colaborador foi embora no sábado, no domingo, chegou segunda-feira, ele pediu demissão.
E era uma pessoa muito boa. Uma pessoa que simplesmente, se tivesse feito o feedback da maneira adequada, teria sido a história diferente. Sim. Conseguiu se reverter, né? Era uma pessoa muito boa para a empresa não queria perder, o empresário chamou, né? O dono chamou, teve uma conversa, mas para a gente perceber quanto uma conversa que ela não é estruturada, como não é da forma correta, como não tem um modelo a ser seguido, isso pode acabar com a equipe, ao invés de entender o que está acontecendo. Então, a conversa ela tem que seguir um caminho, né? Então, eu não posso acusar, eu não posso imaginar que está acontecendo alguma coisa, né? Então, acusar as pessoas, imaginar que está acontecendo alguma coisa, e realmente determinados perfis podem se sentir tristes, magoados, não gostou daquilo, né? E realmente sente que não deve mais fazer parte daquela empresa. E aí a gente perde dinheiro, perde tempo, né? E perde ótimos colaboradores. O módulo de política, de feedback, tanto a ferramenta, a aula, a mentoria, é da Escola de Líderes. Foi uma das mais reveladoras, em resposta dos alunos participando, que o que mais quebrou paradigma, as maiores respostas de nossa, eu não estava fazendo isso, por isso que eu estava com problema, ou nossa, estava fazendo tudo errado, por isso que eu estava gerando problema. Então, que é um modelo, é um modelo a ser seguido. Tem coisas que não dá para inventar, não tem jeitinho. E quando a gente fala em gestão, não tem fórmula mágica, não tem jeitinho. Tem método, tem disciplina, tem sistema que você precisa entender e adaptar ao perfil do seu negócio, dos seus colaboradores, mas você precisa seguir essa sequência. E feedback não pode chegar, por exemplo, que muitas empresas faziam, chegava hoje de manhã eu vou chamar a Daiane e eu vou dar um feedback para a Daiane. Não pode ser assim, hoje eu acordei com vontade de fazer o feedback. Não, hoje é dia 6, e eu sei que hoje é o dia de fazer o feedback da equipe de vendas. E aí você vai fazer feedback da equipe de vendas total. Então, essa ausência de método, essa ausência de entendimento e fazendo pelo jeitinho, tu não deve estar com problema em casa, né? Já estou acusando a pessoa. Como assim? Baseado em que eu estou fazendo isso? Então, e o outro ponto importante, o registro. O feedback, quando ele tem que ser sistemático, ele precisa de registro. Ele precisa de registro, a gente precisa ter acompanhamento disso, você precisa de registro, esse registro precisa ficar guardado em algum lugar para você conseguir acompanhar a evolução e o colaborador acompanhar a evolução. Não que o modelo que a gente faz de feedback junto com as empresas, onde a gente aplica mapa de competência, evolução individual e tudo mais, fica muito mais prático, porque eles entendem isso. Então, se você está nos ouvindo agora, essa prática, né, esse passo a passo, a gente faz isso dentro da Escola de Líderes. A formação e liderança estratégica é onde a gente ensina um dos módulos, então 8 ou 9 módulos diferentes, né, voltados à liderança, e nós temos um módulo inteirinho específico falando de como que você faz essa política de feedback, como é que você cria, não de uma forma engessada, que eu acho que isso que não pode acontecer. Acho que não de uma forma engessada. Você entenda um modelo mais adequado para a realidade do teu negócio, e o perfil, e de acordo com o perfil dos teus colaboradores, que é algo também que a gente ensina lá. É importante levar em consideração, quando eu tenho uma equipe, a equipe precisa de feedback de forma coletiva, né? E existem os feedbacks individuais, né? Então, assim, de forma coletiva eu devo apontar pontos de melhora, eu devo apontar pontos positivos, pontos negativos da equipe, né? E depois, de forma individual, trazer cada membro da equipe também para isso. Porque quando eu lanço numa equipe, vou acabando dando feedbacks, né, de forma individual no coletivo, sempre vai ter o que está sendo prejudicado, sempre vai ter daqui a pouco aquele que não se sentiu tão à vontade. Então, o melhor realmente é que a gente traga de uma forma individual. Dessa forma, se mostra, né, ao longo do tempo, que os resultados são mais positivos, né, do que a gente pegar no coletivo e trazer o individual. Muito bom, muito bom. Vamos para o nosso Papo de Dono? Lá, Papo de Dono, você já sabe, né? Se você acompanha a gente já ao longo do ano, podcast 38, né? Dezembro chegando, final do ano. Mas se você ainda não nos acompanha, esse é o primeiro que você está caindo de paraquedas, Papo de Dono é aquele momento que a gente responde algumas perguntas. A Daiane escolhe uma pergunta que vem pelas redes sociais, as pessoas mandam, e que tem a ver com o que a gente está falando aqui ou não. Ela escolhe um tema que seja importante, mas aquela perguntinha que você não sabia para quem perguntar, às vezes ficava na dúvida. O empresário, na última imersão agora, ele estava falando justamente sobre isso, né? Como é importante a gente estar num ambiente onde a gente possa fazer perguntas.
Porque o empresário tem essa dificuldade. Então, na imersão, a gente possibilita isso, além do network, ter essas perguntas. Mas aqui no Papo de Dono você tem uma degustação leve, onde você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Se ela for selecionada, a gente responde aqui. E como é que a pessoa faz para fazer uma pergunta no Papo de Dono? Pode mandar no Instagram, né? Marcelo, o canal mais certo é no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique. Agora nós temos também o @ Empresa Mais Lucrativa, que já pode seguir no Instagram, que está com conteúdos novos. 2022 tem conteúdos novos chegando, exclusivos lá no @ Empresa Mais Lucrativa. Então, se você está seguindo o Marcelo, pode seguir Daiane Henrique Oficial e também o @ Empresa Mais Lucrativa no Instagram. Ou se está assistindo no YouTube, deixa no comentário a pergunta, mas normalmente as pessoas mandam lá nos inbox, né? No inbox do Instagram, e agora tem também do @ Empresa Mais Lucrativa. Vamos lá então. A pergunta escolhida foi do Paulo. Ele colocou aqui: me chamo Paulo, ouvi todos os podcasts de vocês, então gratidão, Paulo, né, pela preferência, e não me sai da cabeça a frase: demito o dono. Entendo que eu sou o maior bloqueador de resultados da minha empresa. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque ele percebeu isso, né? A percepção é boa. É bom e é ruim, né? É bom porque ele percebeu, né? Ele já, então, entendo que sou o maior bloqueador de resultados da minha empresa. E daí? Como que eu mudo isso? Me ajudem. Primeiro passo, você já entendeu. Você já entendeu. Então, assim, o primeiro passo de qualquer mudança é o reconhecimento. Porque eu acho que, principalmente o masculino, né? Ele tem menos humildade do que a mulher. A mulher ela é mais humilde em termos de reconhecer fragilidades ou falhas. O homem não, ele quer já resolver sozinho, ele não assume e ele não tem tanta humildade de reconhecer. Então, primeiro passo, né, no processo de uma construção de mudança é reconhecer. Então, o primeiro passo foi dado. Mas não adianta nada. Eu reconhecer que eu não sei, que eu sou um bloqueador da minha empresa, mas eu não faço nada para mudar. Entenda o seguinte: se Paulo, ou você que está nos ouvindo aí, se você não se tornar mais forte do que o ambiente tende a puxar você, a moldar você de acordo com o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Você é empresário, não sei o que você tem de contato com outros empresários, o que você se permite ser provocado para pensar mais longe e além do que você pensa normalmente. Mas entenda o seguinte: o gestor, o dono da empresa, ele tem a obrigação de aspirar coisas muito maiores do que a própria empresa. E ele também tem a função, uma das funções dele é crescer numa velocidade maior do que a empresa. Para quê? Para que ele possa levar a empresa e todos eles junto depois para um próximo nível. Então, se você quer faturar 10 milhões de reais por ano, a gente estava agora entregando os prêmios para os nossos clientes. São clientes que bateram 20 milhões, clientes que estão beirando, vão bater os 30 o ano que vem, clientes que começaram com 100 mil por mês, hoje estão faturando 1 milhão e 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 por mês. Por quê? Porque eles aceitaram primeiro uma provocação. A provocação: se você quer que a sua empresa fature 1 milhão por mês, você acredita que a sua empresa vai faturar 1 milhão por mês? Sim. Então tá, a partir desse momento que você acredita, você vai começar a construir a sua história. Você vai construir a questão das decisões. Não é a situação atual que você está, mas são as decisões que você vai tomar, Paulo, ou você que está nos ouvindo, a partir desse momento. Então, se você decidir fazer um 2022 diferente, você precisa entender que as suas ações precisam e devem ser diferentes do que você fez até então. Resultados iguais geram ações iguais geram resultados iguais. Ações diferentes geram resultados diferentes. Então você precisa buscar soluções diferentes do que está fazendo. Seja em termos de conhecimento, em termos de implementação ou em termos de intensidade. Porque o que acontece, a gente vê muito na imersão. Na imersão você fica 2 dias conosco. Inclusive aqui eu acho que é um baita convite para você que está nos ouvindo agora, o Paulo, e para você que está nos ouvindo, para desbloquear isso. Tá? 2 dias inteiros focado com outros empresários e você sai com o mapa pronto. Então ali trabalha toda a parte comportamental, a técnica, mas principalmente ferramentas de gestão. E aí o feedback de muitos empresários. A gente cria esse ambiente. Muitos deles até sabiam mais ou menos o que fazer, tinham uma ideia do que fazer, já queriam algo, só não sabiam como fazer,
ou queriam validar se o que eles estavam fazendo já era realmente certo, porque daí você consegue dar intensidade. Então acho que esse é o ponto, né? Como é que resolve isso? Como é que eu mudo isso? Muda fazendo coisas diferentes. Muda indo por uma imersão. Entrando num ambiente diferente, sentando na mesa com pessoas que geram mais resultado que você. Eu acredito que o Paulo, sim, ele precisa de ter alguém acompanhando ele, porque é muito mais fácil a gente ser quem a gente sempre foi. Né? Porque logo já tem uma história disso. Então é muito mais fácil eu seguir meus hábitos, a fazer o que eu sempre fiz, do que começar a fazer algo novo. Desconfortável, né? É desconfortável. É a questão da dieta, é a questão da academia, é a questão, né, de novos hábitos, né? Que as pessoas tendem a colocar. Então, mudar isso, ele já entendeu que ele é bloqueador de resultado. Então, ele sabe o que ele faz que bloqueia o resultado. Talvez são coisas que ele deixa de fazer, talvez seja a forma com que ele lida com a equipe, talvez seja falta de metas, enfim. Né? Existem inúmeras coisas, com certeza não é só uma ou duas ou três. Existem inúmeras coisas, né? Ações que o Paulo não faz. Então, para que ele tenha essa clareza, a minha sugestão é que sim, que ele tenha alguém junto, né? Então, ele pode entrar em contato, pode nos procurar, tendo, né, Marcelo, né, como consultor, como mentor, e eu acho que a imersão seria um excelente primeiro passo, né? Porque são 2 dias inteiros focados na estratégia do negócio. Então, quando tu fala que a pessoa sai com o mapa pronto, é isso mesmo. Ela ganha um mapa de papel, onde ela vai colocar no escritório dela e ela vai olhar para aquilo todo dia. E aquilo conversa contigo. Né? Então, ela vai sair de lá com metas prontas. Se ele não sabe traçar metas, vai ter lá, tanto o Marcelo quanto eu, a gente vai ajudar a que ele tenha essa clareza de como traçar as metas. Né? Campanhas que ele vai fazer, contratações novas que ele precisa fazer, ações de marketing que ele precisa fazer, ações de contratações. Então, ações no ramo financeiro, de gestão, estratégico. Então, é algo bem amplo. Né? Então, eu acredito que para o Paulo, a imersão, sim, seria um excelente primeiro passo. E é um passo que ele vai além. É um passo que, dali, ele tira uma estratégia para o ano todo. Estou desenhando aqui uma ideia que eu estou tendo agora. Depois te inspiro, né? Depois a gente vai conversar mais tarde. Enquanto tu fala, eu vou Já desenhando sei que aqui é uma ideia aqui de uma atualização de uma ferramenta que eu fiquei mais feliz aqui de uma coisa que eu acabei de ver. Já gostei. Tá? Mas eu acho que vai ficar mais divertido. Paulo, te convido a conhecer presencialmente aí a nossa imersão, fazer como os mais de 1.300 empresários, a gente tem orgulho de falar disso, mais de 1.300 empresários que já vieram, sentaram, validaram. E não é uma imersão onde você vai chegar lá e não vai ter contato conosco. A nossa imersão ela é um número reduzido de profissionais, de empresários, de participantes. A gente trabalha aí com em torno de 20, 22 participantes, para que a gente consiga olhar olho no olho, entendeu? Dar atenção, entender o teu modelo de negócio, alinhar uma estratégia, alinhar uma mentoria. Então você vai ter todo o conteúdo, a gente vai sentar contigo, vai validar o teu plano de ação e você vai ter clareza. Então a gente vai validar. E quando eu digo que a gente vai validar, que a gente valida. Todos os participantes, eles não saem sem ter seu plano pronto. Então a gente fica até a hora que precisa ficar, para que todos eles saibam exatamente o que fazer, saibam o que aplicar. Então, te convido você que está nos ouvindo a querer fazer um 2022 diferente. Venha conhecer a imersão, passe 2 dias conosco de forma presencial, tire 2 dias dedicados ao seu negócio, que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai multiplicar os seus resultados, assim como a gente já fez com centenas e centenas de empresários. Isso aí, Paulo. Vem com a gente. Vamos lá, então. Quais os principais erros que a maioria das empresas cometem com relação a feedback? O que tu atrela a isso? O principal erro é a ausência de feedback. Acho que um dos maiores, né? Deixa eu pegar os principais erros. O principal é a ausência de feedback. A empresa não tem feedback, faz o ajuste de conduta e acha que está fazendo feedback. Né? E o outro erro, que é bastante comum, só trabalhar feedback corretivo. Ou melhor, feedback negativo, que nem é o corretivo, porque ele faz de uma maneira errada. E aí o colaborador só se sente pressionado, só reclama. Só que existe a falha anterior por não ter feito o processo de treinamento e delegação, e aí eu te dou que não é chamado, né? Não deveria nem ser chamado de feedback, eu te dou ação corretiva, um esporro, uma pegada, em que está tudo errado, né? E aí estou falando que estou dando feedback porque está errado, mas estou dando uma bronca. Então, acho que os 2 principais erros, a ausência de feedback e a falta de conhecimento, que faz com que as pessoas não dão. Não é que tem que ficar elogiando toda hora. Não. Existe um tato para fazer isso de maneira correta, mas os 2 principais que eu consigo analisar, e lembrando agora, né, das empresas que a gente inicia um processo,
é a ausência, eu acho que isso é 90%, e os 10 que existem, tá feito da maneira errada. Só faz a bronca, só dá a puxada, a chamada de atenção, mas não dá um feedback. Existem ainda muitos empresários que falam, né? Ah, mas olha, eu nem gosto de cobrar, porque assim, se cobra, eles já se espanam, né? Eles já saem, já vão trabalhar. Eu nem vou me incomodar com isso. Eu nem vou me incomodar. Então, assim, eu nem quero cobrar, porque... Então, a gente não está falando aqui em cobrança, né? E aí, para entender como a coisa vem antes, né? Então, eu prezo muito falando sobre isso, sobre a clareza, sobre a forma certa de contratar, sobre deixar claro... Lá no descritivo. Lá no descritivo de cargo, sobre o alinhamento de expectativa, de eu entender o que é... Deixar claro o que a empresa espera desse colaborador, o que o colaborador espera da empresa. Então ele já entra sabendo onde ele está pisando. Senão a sensação que dá é que esse colaborador ele está numa sala escura, que ele não sabe nem onde ele está pisando, porque é tudo muito escuro, é tudo muito sem clareza, é tudo muito difícil. Então tudo que ele faz está errado, né? Qualquer ação que ele faz está errado, qualquer direção que ele toma está errado. Por quê? Principalmente porque ele não tem clareza, ele não sabe o que ele tem que fazer. Logo, é claro que tudo vai estar errado, né? Então, eu acho que um dos principais erros... Vai estar errado e vai estar certo. Exatamente, porque ele está fazendo. Porque na visão dele... ele está fazendo. Ele acha que está certo, ele está fazendo do jeito que ele sabe. Só que aí o dono, ele acaba sendo um grande limitador também. Um limitador de criatividade, que a gente percebe muito isso, né? Um limitador que é centralizador, não deixa o funcionário, ele precisa hoje de liberdade. As pessoas precisam de liberdade para poder mostrar o seu trabalho, né? Então, assim, quando a pessoa consegue ter liberdade de mostrar o seu trabalho, principalmente, né? Eu acho que é muito importante que os empresários entendam isso. É importante que os colaboradores tenham a liberdade de dar a sua opinião, né? Porque muitas vezes o empresário está lá no escritório, está envolvido no estratégico, ele não é o empresário que está na frente do cliente, não é o empresário que está ali no ponto de venda, não é o empresário que está ali executando. Então, por isso que eu falo que eu preciso ouvir a equipe. A equipe, ela tem muita sugestão, ela tem muita coisa boa para falar, mas se o dono da empresa, o empresário, o líder ou o próprio RH é uma pessoa fechada, que vive dando bronca, ele não imagina que eu vou abrir a boca e vou falar. Se eu falar, ele vai me dar outra bronca, então eu vou ficar bem quietinha. Se eu não falo, ele já é assim, imagina se eu falar. E aí a gente vai limitando. Então, às vezes, a equipe ela tem sugestões excelentes para falar, mas ela tem medo. Então, quando eu falo que a equipe precisa de ter liberdade para falar, é isso. Então, deixa claro, vamos trazer várias sugestões, né? Podem dar as opiniões de vocês. Criar um incentivo, Criar né? um incentivo a ideias, e realmente ideias sem limites. Não quer dizer que as ideias que vocês vão dar vão ser executadas agora. Um dia pode ser que sim. E quando eu trago essa liberdade, me dá vontade de trazer ideias, né? Me dá vontade de eu ver alguma coisa que eu vi numa loja, vamos trazer para aplicar aqui na empresa também. Então, eu acho que o principal erro é quando o gestor, né, principalmente o empresário em pequenas empresas, ele poda o colaborador. Ele não deixa o colaborador ir além, ele engessa, né? Então, ele não ouve, ele não dá liberdade, né? É tudo muito limitado, é do meu jeito, é assim que tem que funcionar. Logo, com certeza vai ter rotatividade, com certeza não vai chegar, a empresa não chega nas metas, porque está tudo muito engessado, a energia está ruim, né? Então, acho que esse, no meu ponto de vista, seria um grande erro. Muito bom, muito bom. Não é à toa que tu está lá cuidando da equipe, né? Não é à toa. Eu amo isso. Existe um planejamento para a empresa que quer iniciar esse processo? Então, eu tenho uma empresa com 5, 10, 20 colaboradores ou mais, né? Enfim, e estou gostando desse podcast, estou gostando do que eu estou ouvindo aqui de vocês e eu quero iniciar com esse processo. Marcelo, por onde eu começo? Eu poderia falar que poderia começar pela escola de líderes para entender o modelo de como que aplica, mas entendendo o seguinte, para você iniciar uma política de feedback, eu preciso ter claro o que as pessoas estão executando. As pessoas precisam também ter clareza, o que você acabou de falar. Eu vou dar um feedback sobre o quê? Existe uma clareza do que está sendo executado, as pessoas sabem do que estão sendo cobradas, ou o que elas precisam executar. Então, o primeiro passo é isso. Antes de começar com relação até ao próprio feedback, acho que tem que dar um passo atrás para saber se tem no descritivo de ações, as pessoas sabem o que estão fazendo, se o processo de delegação já está funcionando, se foi delegado da maneira correta, se as pessoas estão treinadas, se tem uma clareza do que precisa ser executado, quando precisa ser executado, porque se não tem essa clareza, eu vou dar um feedback ao vento. Sobre eu falo o quê? Que é até um tiro no pé, né? Eu digo, a partir de agora Entendeu? A gente vai começar a fazer e fica algo sem igual estrutura. No início do ano, uma empresa nos procurou, porque tinha contratado uma empresa de RH, né, uma assessoria de RH,
para fazer uma avaliação 360 graus e no momento errado, sem a preparação correta, e criou-se um caos total na empresa. Por quê? Foi feito da maneira errada, foi feito no momento errado. Então assim, eu vou dar um feedback sobre, olha, Daiane, isso aqui não está funcionando, você está fazendo da maneira errada. Mas qual é a maneira certa? Está mapeado da maneira certa? O processo está claro? Alguém treinou como deve ser feito da maneira correta? O que a gente entende como certo e o que a gente entende como errado? Qual o resultado esperado ao momento que se conclui essa tarefa? Se isso não está claro, não adianta implementar um política de feedback, porque daí você vai dar um tiro no pé. Então, acho que entender o momento atual da empresa, quais processos estão funcionando, quais pessoas já estão capacitadas, no nível de maturidade da empresa. A gente estava falando isso semana passada na imersão. A gente veio 2 semanas seguidas fazendo imersão com 2 turmas em momentos diferentes, mas a gente, inclusive, fica claro nos momentos diferentes. Quando a gente fala em etapas de crescimento, nós temos uma etapa de crescimento onde eu preciso desenvolver pessoas e desenvolver processos. Pessoas boas executando processos bem alinhados. Quando eu tenho as pessoas certas desenvolvendo os processos corretos, a gente vai crescer e a gente parte da escala. Quando eu tenho pessoas boas sem processo, eu continuo tendo pessoas boas, só que desorientadas. Quando eu tenho processos e eu não tenho as pessoas boas ou treinadas a esse processo, é a mesma coisa. Então eu tenho que ter pessoas boas. Quando eu digo pessoas boas, são pessoas orientadas, capacitadas, treinadas e os processos bem alinhados. Ah, Marcelo, mas isso dá trabalho. Não dá trabalho. Isso faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho de gestão, faz parte do trabalho de crescimento. O que você está ouvindo aqui, o que a gente está falando, o que a gente se dedica aqui para fazer todos os dias, não é o processo operacional da sua empresa. Operacional, sua empresa funciona. Todos os dias a sua empresa tem que funcionar. O nosso pensamento, e a gente respira 24 horas por dia pensando em estratégias de crescimento. Questões que vão mexer exponencialmente nos números da tua empresa, porque a gente está pensando em estratégia de crescimento. Gestão estratégica, gestão tática, organização de time, de processos, não para a sua empresa funcionar. Funcionar, ela vai funcionar, ela funciona. Mal ou bem, ela funciona. Um resultado grande, médio, ela está gerando. Agora, quando a gente fala em gestão, em estratégia, a gente está pensando em plano de crescimento. E aí, não é que vai dar trabalho ou não vai dar trabalho, é que faz parte do trabalho. É uma boa parte do teu tempo, você como empresário, você precisa se dedicar a isso. Inclusive, os empresários que participam da imersão, que são os nossos clientes de consultoria, eles recebem o nosso feedback, né? De como que eles estão agindo. E é importante isso, né? De um empresário ele também ter o feedback. Porque às vezes ele acha que está fazendo, nossa, eu achei que estava tudo certo. E a gente teve, inclusive, um empresário que participou, né, da nossa imersão e ele falou, nossa, eu achei que eu estava arrasando, né? Que estava fazendo tudo certo. E ele entendeu que ele era igual o Paulo, né? Que ele que está bloqueando a empresa dele, né? Então ele estava dando muito poder, né? E é diferente, né? Então ele estava dando poder de decisões importantes muitas vezes para a equipe, sendo que ele estava sendo esquivo, né? Então eu estou me esquivando, deixando isso para a equipe decidir, coisas que ele precisa decidir, ele precisa estruturar e depois compartilhar com a equipe. Né? Então é importante porque lá ele recebe esse feedback e aí cai a ficha dele também. Então eu falo que todas as pessoas precisam de um feedback, né? Porque às vezes a gente acha que está arrasando, né? E o funcionário também às vezes acha que está arrasando, que está fazendo tudo certo. Então esse feedback ele vem para te colocar, poxa, realmente eu estou fazendo certo ou não, eu preciso melhorar aqui, ali. Essa questão que tu está falando agora de ser esquivo, né? Entender, você que é empresário e tem daqui a pouco mais dificuldade em tomar uma decisão, em se esquivar um pouco, em dizer sim para algumas coisas e ou tomar uma decisão, é que a ausência da decisão já é uma decisão. Quando você se ausenta de uma decisão, quando você se ausenta de decidir alguma coisa, você já está decidindo a não fazer algo. Então a ausência de uma decisão não é não, vou deixar para depois eu decido, não estou com tempo de pensar isso agora, ou eu não sei. A ausência da decisão, você já está decidindo a não fazer algo, a continuar como está. E o pior, como você deixa de tomar uma decisão, não permanece como está. A tendência é que piore. Pela uma ausência de decisão.
Isso aí. E uma forma muito prática e positiva que trabalhamos dentro da nossa empresa, dentro dos nossos clientes de consultoria, de mentoria, é trabalhando a forma do feedback sanduíche. Né, que é algo simples, né, é óbvio, né, a gente está trazendo aqui só o assunto, né, ou só a classificação dele, né, de que forma que o feedback sanduíche ele pode ajudar as empresas, né, a ter melhores resultados com os colaboradores. Tu pode explicar um pouquinho mais como que funciona esse método? É um método que a gente aplica no horário do lanche, onde a gente dá um feedback e depois a gente paga um sanduíche para o colaborador e aí o colaborador ele fica mais feliz. Ou não. Não, tô brincando. Engraçadinho, né? É uma tática muito abordada e ela não pode ser repetitiva. Tá? Tipo, não pode ser só esse feedback, é um feedback pontual em situações que cabem esse tipo de feedback, mas resumidamente você faz uma tríade, né, de correção, incentivo e correção. O incentivo, correção e incentivo. Então não tem uma regra básica, né? O melhor é terminar com incentivo. Isso, né? Eu preciso fazer um incentivo de algo que está funcionando muito bem, de uma postura que está funcionando muito bem, de um comportamento que está funcionando muito bem, e aí você vai fazer o recheio de coisas que não estão funcionando. Os pontos de melhora, os pontos de melhoria, os pontos de correção. Porém, isso, A, B e C, precisam ser melhorados, precisam de mais atenção. E o ponto de fechamento é o porquê que você acredita que aquela pessoa vai conseguir resolver isso. Ou seja, você faz uma validação. Daiane, vamos dar um exemplo prático aí. Tu pode chamar um colaborador, por exemplo, do atendimento, né, Marcelo? Atendimento, chama aqui, dizer que a gente está muito feliz, porque a gente percebe que tu está engajado, a gente percebe que tu está fazendo, né, o que a gente passa para fazer, só que tem algo que a gente precisa corrigir. Deixa eu seguir minha conversa aqui. Os rejeitados não estão sendo feitos. Isso, então quando o cliente chega, você não está fazendo uma boa abordagem, né? Na hora que você vai demonstrar o produto, está faltando XYZ, né? Mas o que a gente, eu acredito que aí você explana isso com muito detalhe, né? E assim que termina, eu queria entender de ti, Marcelo. Tu achas que tu consegues fazer isso? A validação. Tu achas que... E eu gostaria que tu me dissesse o que tu entendeu que eu falei. Esse ponto é muito importante. Porque às vezes as pessoas não entendem, a gente sabe que daí está a falha de comunicação. Que é a comunicação. Né? Então parece que, como a gente diz, nossa, parece que eu falo inglês com o meu funcionário, porque ele não entende, né? Então, aí eu gostaria que disso tudo que eu te falei, o que tu entendeu? Aí a pessoa explica, você valida, ok, ótimo, Marcelo, eu gosto de conversar contigo, porque realmente tu é uma pessoa que vem aqui, tu é humilde, tu ouve o que tem que ser colocado, por isso que tu vai fazer parte do nosso time. Né? E aí a pessoa sai dali, poxa, que legal, eu saio dali bem, eu saio dali feliz. Não é algo que a pessoa veio, eu dou uma bronca porque não está sendo feito, eu preciso que tu melhore isso, agora vai lá e bota em prática. A pessoa vai murchar e inconscientemente ela vai dizer... eu não vou vender mais hoje. Rouba energia. Eu não vou vender mais hoje. Eu só levo bronco. Então, a pessoa sai dali sabendo o que tem que fazer. Ela tem clareza agora, porque inclusive ela saiu da boca dela o que ela tem que fazer, porque ela entendeu. E ela teve algo positivo nela. Eu gosto de ti, porque tu realmente... E direcionou, né? Eu tô validando por que ela vai fazer. E eu queria te classificar aqui que a gente recebeu vários elogios. Né? Porque tu é uma pessoa que quando o cliente chega, tu faz isso e isso. Então, imagina se agora, além disso que tu já faz, tu melhora. Com certeza. Então, aí eu trago essa forma de trabalhar. O ponto é isso, o fechamento da validação de por que você, como empresa, né, você como empresário, você acredita que a pessoa é capaz de fazer aquilo que ela não está fazendo. Então, você está elogiando coisas que estão funcionando, você vai entrar na parte central do feedback, que é o que não está funcionando, e você vai fazer uma finalização, uma validação, um fechamento do porquê que você acredita que aquilo que não está funcionando pode ser bem feito, porque ela é capaz. E aí depois você faz o fechamento, como a Dani falou, que é o que a pessoa entendeu daquilo e o que está combinado. Acho que o combinado, né? O que está combinado com relação a isso e como é que a gente vai validar que isso vai estar pronto. Prazos e tudo mais. Acho que esse modelo é bem legal, é bem prático. Fica o adendo, né? Fica a observação, que não é sempre assim. Lá vem ele, quer ver? Vai me falar um elogiozinho, aí vai me cobrar, aí vai fechar, quer ver? Vai ser sempre assim. Tem que ser algo que seja espontâneo, tem que né? ser genuíno. E tem que ser espontâneo, não é algo que eu vou ficar inventando, porque tem que ser, como tu falou, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Eu não vou inventar um elogio, né? Tem que ser algo sincero. E para que a gente possa fechar, né? Já estamos no final desse podcast. Meu Deus, já passa muito rápido. E para fechar, você pode deixar aqui quais são os quatro principais passos para trabalhar com feedback dentro das empresas.
Quais quatro passos que você elege aqui como os mais importantes? Tem uns aqui que estão relacionados aqui. Eu já fiz uma colinha aí pra ti. Uma colinha aqui. mas eu acho que entender que é necessário. Né? O primeiro passo é entender que é necessário e não é algo opcional. Independente do... Agora muitas empresas falam, né? Nossa, agora a gente está com muito trabalho, agora não dá tempo para isso. A gente vai aplicar, o ano que vem a gente vai aplicar. Entender que é necessário. Né? Entender que é necessário e se a sua empresa... Se você quer uma empresa que cresça de uma forma lucrativa, sustentável e com colaboradores engajados, isso é necessário. Não é algo opcional. Sabe, a gente está falando de gestão. Gestão tem forma mágica. Você precisa fazer para fazer do jeito certo, para jogar o jogo do jeito certo. Então essa questão, o primeiro ponto de ter um planejamento, de entender o momento atual, né? Quais os processos já estão alinhados, não estão alinhados, para entender de onde você está saindo. Ter a clareza, né? O que eu espero daquele setor, o que eu espero daquele colaborador. De onde eu estou saindo, né? Quais os processos, para que antes de eu cobrar alguma coisa, antes de eu dar um feedback sobre algo, seja corretivo, eu preciso validar o que está funcionando e se isso já está documentado. Porque essas questões, esses processos. Porque acontece às vezes, né, de fazer o feedback com um funcionário e dizer, mas eu nem sabia que eu tinha que fazer isso, nunca ninguém me disse. Né? Que daí vem a falta de clareza, né? Então, saber quais são os objetivos daquele setor, qual é a expectativa com aquele colaborador, né? O que ele precisa ser executado. Então, ter a descrição de cargo, né? Quais são, o que ele precisa fazer. A clareza, né? A clareza do que vai ser cobrado e do que precisa ser feito. Daí fica mais fácil, né? Porque eu sei que eu estou fazendo bem feito aquilo e eu sei que eu não estou fazendo bem feito algumas coisas. E aí entra no processo corretivo. Um ponto bem importante que você colocou aqui, que é a questão de deixar o clima mais leve. Deixar o clima mais leve no elogio é fácil. Agora, deixar um clima mais leve, porém sério, né, diretivo, dando o direcionamento adequado, mas de uma forma mais leve. Racional. Acho que quando a gente traz a emoção, né? É importante, porque dessa forma eu consigo engajar mais o colaborador a algo que não é gostosinho, sabe? Não é legal, não é divertido, mas precisa ser feito. Eu descrevo como algo racional. Por quê? Porque quando eu trago emoção, eu trago raiva, eu trago sentimento, eu posso ficar falando alto, posso ficar berrando na sala, e isso talvez para aquele momento não seja ideal. Costumo falar que decisões emocionais quebram empresas. Exatamente. Então, decisões emocionais quebram empresas. E não pode ser assim, preciso conversar contigo, eu vou subir na sala do chefe, meu Deus, o cara já tem diarreia no almoço, o cara já não quer subir, já fica, né? Então é algo que não pode, quer falar comigo, por que tem que ser algo ruim? Não é sempre que o chefe quer falar, que o gestor quer falar, tem que ser algo ruim. Né? Por isso que a rotina, né? Acho que ter essa rotina, implementar uma rotina fica mais fácil. Porque eu sei que hoje fechou um trimestre, essa semana tem feedback. Eu sei que todo mundo vai ter feedback. Se avisa para algum funcionário que na segunda vai conversar com o chefe, ele já traz a carteira, que acha que vai ser demitido, né? Então não pode ser essa ideia, né? E aí os outros 2 pontos é a questão de fortalecer bem, né, deixar bem claro os pontos positivos que está funcionando e na finalização também deixar claro quais são os pontos de melhoria. Então, elogiar bem em termos de fortalecer o que está sendo feito, né, e direcionar, fazer a correção adequada. Por isso que o primeiro ponto é importante, porque eu só vou conseguir fazer a correção adequada do que precisa ser melhorado se a gente tiver um processo claro. Aqui na questão do elogio, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que as empresas têm na mão, com custo zero, né? Mas ela tem que ser genuína e íntegra. Então, assim, eu não posso confundir elogio, às vezes até com algo que passa do elogio, principalmente o chefe começa a elogiar o cabelo, né, a roupa da colaboradora, né? Então isso pode dar a entender de algo que não é. Então eu tenho que entender que eu estou corrigindo as atitudes profissionais. Então isso tem que estar bem claro. Técnica, atitude e comportamento. A gente já teve, inclusive, né, de pessoas que mas aí chama para conversar, começa a elogiar coisas que não faz sentido. Porque assim, tá buscando um elogio, né? E acabo achando... Não sabe, eu tenho que elogiar alguma coisa. Vou buscar, que olho bonito, que pele bonita, enfim, não é isso. Eu tenho que elogiar alguma coisa, só que a pessoa não fez nada de certo. Só que eu preciso elogiar, eu tenho que achar alguma coisa para elogiar para sair um sanduíche. E aí pode ser um sanduíche não muito bom. Seguinte, o teu olho é muito bonito, mas o teu atendimento tá péssimo. Exatamente. Então, e aí o cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente vai ter ações que não sejam, que acabam até afetando a imagem da empresa. Tipo, né? Ações trabalhistas. Para ser bem claro, né? Tipo, ações trabalhistas que realmente pode envolver, porque
que você está fazendo uma comunicação da forma inadequada e a pessoa está entendendo. O elogio são sobre as atividades que a pessoa está executando, não é sobre a pessoa em si, né? Não é a pessoa, é o comportamento, as atitudes, as atividades, que né? São relacionadas à função. Exatamente, como que ela está executando essa função. Exatamente. É isso aí? Muito bueno, muito bueno. Chegamos ao fim de mais um 38, né? Nosso dezembro está aí na porta. Espero que tenha feito sentido para você. Foi legal? Foi bom. Foi legal, foi bom. Um feedback. Eu gostei muito do teu desempenho hoje, tá? Acho que tá fluindo bem. Qual o ponto de melhora? Tem um ponto aqui que eu acho que dá para melhorar. Olha que me irrita. Tem um ponto que dá para melhorar aqui. Eu acho que faltou profundidade aqui no assunto de distribuição de tarefas, mas eu acredito no teu potencial. Acho que tu é dedicada, esforçada. Eu não tenho dúvida nenhuma que espera no próximo podcast. Na retrospectiva, olha só, fica o convite, hein? Fica o convite. No próximo podcast, nosso 39, que vai ao ar dia 27 de dezembro, nós temos retrospectiva de 2021. Né? Os melhores momentos. Dicas Roberto Carlos vai participar? Vamos ver, né, se a gente vai ter a música do Roberto Carlos ou não, mas você vai ter a retrospectiva. Coisas que você não viu e você deveria ter visto em 2021, que pode fazer a diferença no seu negócio. 2022, dando spoiler, hein? Olha, esse podcast, hoje, espero que você tenha gostado, né? Também. Espero que você tenha gostado, mas o último do ano tem coisa boa vindo aí, tá bom? A gente se vê por aí, esperamos também que no próximo podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais, tchau, tchau.